O nosso trabalho de português se trata do livro Quincas Borba. Somos do ACL 3A e o nosso grupo é composto por Camille, Júlia, Nathalie e Renan. Joaquim Maria Machado de Assis, conhecido popularmente como Machado de Assis, nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 23 de setembro de 1908. Começou trabalhando em jornais, onde também publicou alguns de seus livros. O primeiro livro que publicou foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Em 1964, publicou seu primeiro livro de poesias, Crisalidas. Em 1882, publicou Ressurreição, seu primeiro livro de romance. Machado de Assis também foi responsável por inaugurar o realismo, que teve como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. O livro Quincas Borba está inserido no realismo. A obra Quincas Borba é um romance realista de Machado de Assis, que se passa, inicialmente, em Barbacena, Minas Gerais. Porém, se desenvolve e grande parte da sua história se passa no Rio de Janeiro, na corte. A obra se inicia do meio da história, onde Rubião está se lembrando de como se tornou um capitalista milionário. Lembrando de como conheceu Quincas Borba, um filósofo ateu milionário que havia herdado sua fortuna. Quincas Borba começa a se aproximar e se apaixonar por Maria da Piedade, irmã de Rubião, o qual percebe esse interesse e tenta se aproveitar disso, tentando conseguir um pouco da fortuna de Quincas Borba. Assim, tentando fazer com que os dois fiquem juntos. Porém, Rubião não contava que sua irmã sofreria uma complicação e morreria de um problema no pulmão. Logo após a morte de Maria da Piedade, Quincas Borba começou a ficar muito mal. Então, Rubião começou a se aproximar dele ele mesmo, se tornando assim seu enfermeiro pessoal. Quincas Borba possuía um cachorro, o qual ele deu seu próprio nome, Quincas Borba, o que partia do princípio do humanitismo do filósofo, onde a vida se vê presente em tudo. Porém, Rubião achava o cachorro um empecilho, já que ora Quincas Borba dava mais atenção ao seu cachorro do que ao seu enfermeiro que cuidava dele. Quincas Borba, então, fez uma viagem ao Rio de Janeiro, na qual o mesmo acabou falecendo. Logo então, Rubião descobriu que se tornara o herdeiro de toda a sua fortuna, e não apenas uma parte. Porém, havia uma condição escrita no testamento. Para isso, ele teria de tomar conta do cachorro Quincas Borba como se fosse o próprio filósofo. Rubião, então, que deixara o cachorro com uma comadre por não gostar do mesmo, correu em direção ao cachorro, abraçou, beijou e deixou que o cachorro o lambesse, extremamente feliz com a situação. Porém, assim como deves pensar, Rubião não iria gastar toda a sua fortuna em Barbacena, em Minas Gerais. Obviamente, ele iria querer gastar tudo na corte, no luxo, no Rio de Janeiro. Então, o mesmo partiu. Na viagem, acabou conhecendo o casal Palha, num trem. O casal que Rubião conhecera no trem era Cristiano e Sofia Palha, os quais logo perceberam que Rubião era um matuto, rico, com muito dinheiro. Então, logo se ofereceram a ajudá-lo, a disponibilizar um advogado para preparar todos os papéis do testamento e ajudá-lo com suas compras e seus gastos no Rio de Janeiro. Obviamente, com interesse em cima em sua fortuna. Rubião, entretanto, acaba se apaixonando por Sofia, de tal modo que um dia a mesma lhe enviou uma caixinha de morangos e um convite para jantar em sua casa. Rubião, então, pensou que isso era um sinal de reciprocidade do seu amor. Grande engano de sua parte. Assim que chegou a casa, começou a dar sinais sutis, românticos, que tinha interesse em Sofia. Dizia para que ela olhasse para a lua e se lembrasse dele, sinais
simples. Porém, quando a mesma percebeu e estranhou esses sinais, Rubião a segurou com a mão como se quisesse contê-la e se declarou. Conforme o tempo foi passando, Rubião começou a demonstrar sinais de loucuras por seu amor não correspondido por Sofia. Logo então, o casal Palha decide casá-lo com Maria Benedita. Porém, a mesma acaba se casando com Carlos Maria, o que causa grande frustração em Sofia, que não demonstra muito. Rubião então começou a ficar mais e mais louco, com grandes acessos de loucura. O casal Palha decide então interná-lo em um hospício. Porém, Rubião foge do mesmo e volta a Barbacena, em Minas Gerais, onde se encontra com a cunhada, a qual tinha passado um tempo com o cachorro no início. Porém, conforme o tempo foi passando, Rubião começou a ficar mais e mais doente e veio a falecer de loucura. E tal como Rubião, o cachorro Quincas Borba, abandonado nas ruas, também veio a falecer. Então, crítico Hélio de Seixas Guimarães, professor de literatura brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade FFLCH da USP, comentou: nesse romance, Machado de Assis mostra pleno domínio da escrita. Constrói situações e personagens inesquecíveis, como Sofia e Rubião, transitando pelo trágico e pelo cômico com toda maestria. Completando, disse o professor que é um dos pontos altos do romance brasileiro, escrito com sensibilidade, inteligência e talento raro em qualquer tempo e lugar. Como em todo grande romance, Quincas Borba, segundo o professor Guimarães, possibilita vários níveis de leitura. A história do triângulo formado por Rubião e pelo casal Cristiano e Sofia Palha, que se baseia na sedução de Rubião por Sofia e no adultério que não se realiza. O casal Palha é movido pela ambição material e pelo desejo da ascensão social. O professor Hélio de Seixas também cita um dos primeiros leitores de Quincas Borba, o crítico Araripe Júnior, que, em 1893, lançou uma pergunta referindo-se a Rubião, abre aspas, quem nos diz que esse personagem não seja o Brasil? Fecha aspas. Ideia que nos faz relembrar o quanto a obra traz a essência do país. Nessa linha de leitura, os conectadíssimos e inescrupulosos Cristiano e Sofia Palha representariam uma modernização que se aproveita de tudo o que há de pior na velha ordem, comentou o professor. Ainda completou Guimarães dizendo: o cachorro Quincas Borba, que aparece como guardião das ideias do seu finado dono, o filósofo amalucado Quincas Borba, chama a atenção para os absurdos contidos na filosofia do humanitismo, criada por Quincas Borba, que é uma mistura brasileira de teorias importadas, tais como o darwinismo social, o positivismo e várias formas de determinismo que serviram e ainda hoje servem para justificar e naturalizar grandes barbaridades. Hélio finaliza dizendo que o romance é muito atual na medida em que mostra como os indivíduos se relacionam uns com os outros, como coisas, números, cifras e, mais recentemente, como algoritmos. Guimarães destaca, abre aspas, a combinação disso com outras modalidades de exploração e violência ainda tem muito a dizer nos dias atuais. Fecha aspas.